A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, em Parnamirim, RN, Natal. Ele é puxado pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição de número 7. Esse trimestre está tão maravilhoso, um assunto tão rico, tão maravilhoso, onde a gente só aprende a crescer na graça e no conhecimento. Antes de comentar essa lição número 7, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante, assim vai passando e assim a palavra do Senhor ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição número 7 ela tem como tema os pensamentos, a arena de debate na vida cristã. O texto áureo que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em Filipenses capítulo 4, versículo número 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. A verdade prática nos diz assim: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Ele preserva a mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você lê com seus alunos, é o que vai dar base ao estudo da lição. Você vai encontrar lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9. E 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo número 5. Lê com seus alunos, é importante essa leitura, é o que vai sustentar a aula, que vai dar base à aula. A gente vamos ver nessa lição, já entrando na introdução da lição, nessa lição temos o propósito de levar os alunos a uma reflexão profunda sobre os pensamentos como uma arena de batalha da vida cristã. Nós vamos ver que nossos pensamentos, nossa mente é uma arena de batalha, de luta diária. A partir da orientação bíblica, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e 2 Coríntios, do 10, do 3 ao 5, que é a leitura bíblica em clássica, no qual eu falei para vocês, vamos enfatizar a importância de uma mente renovada, disciplinada e alinhada com Cristo. Esse estudo vai nos levar a ver que quando a gente tem a nossa mente alinhada com a palavra de Deus, alinhada com Cristo, nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos andar sempre diante da sua vontade. À luz do texto bíblico, devemos levar os nossos alunos a compreender que pensar corretamente é um imperativo espiritual, é um imperativo que a palavra de Deus nos orienta a pensar nas coisas de cima, como fala Paulo escrevendo lá aos Filipenses. Outra coisa que a gente vamos ver nessa lição, no qual a gente viu na introdução da lição número 5, nós vimos na lição 5 um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que junto com o Espírito, ele é inseparável dela. Ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. O pensamento é a parte imaterial, inseparável do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos. Que atributos são esses? São sentimentos, intelecto e vontade. Está dentro desse contexto que é sobre o pensamento, sobre o que pensamos, o que imaginamos, ou até mesmo o que sonhamos, também está dentro desse tema tão maravilhoso, né, irmão Diego? Exatamente. E no primeiro tópico nós vamos ver uma visão introdutória à experiência de Adão e Eva.
O comentarista da lição vai dizer o seguinte aqui no início desse ponto: no estudo da antropologia bíblica é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Então ali nós vemos a racionalidade presente, né? E é importante nós começarmos partindo dessa premissa. A queda do homem não foi um acidente de percurso. Foi uma decisão racional e deliberada de deixar de confiar em Deus para confiar no inimigo, dar ouvidos à serpente. Então, foi uma decisão racional. Nós vamos estudar sobre os pensamentos e é importante olhar para o que aconteceu ali, quando o homem, ainda no seu estado após a criação, perfeito, antes da queda, decide racionalmente, num processo intelectual, queridos, absorver o que a serpente, né, ali nós sabemos que é uma representação de Satanás, o pai da mentira. É a única coisa que ele criou, Verdade. a mentira. E ali há uma decisão racional. Então nós percebemos que o processo de pensamento culmina na decisão de desobedecer a Deus, de confiar mais no que Satanás estava dizendo ali através da serpente. Então a lição começa com um olhar para o que aconteceu ali, né, para o processo intelectual que levou o casal a tomar uma decisão. Adão não foi levado a reboque. Depois de Eva decidir, de forma deliberada e intelectual, Adão também faz a mesma coisa. Ele deixa de ouvir o que Deus havia dito e dá ouvidos à sua mulher. Não mais a serpente, mas a sua mulher. Então, nesse processo, queridos, é importante atentarmos para o fato de que não foi um acidente, e muito menos eles foram pegos pela ingenuidade, mas é o resultado de uma escolha racional que aconteceu em um processo intelectual na cabeça daquele casal. Eles tiveram chance e a oportunidade de dizer não para a serpente. Eva teve a oportunidade, Adão também teve a oportunidade para dizer não para Eva, mas não, né? Ele deixou o fator externo de um outro ser vir convencê-los, e eles, por decisão própria, né? Exato. Porque, né, irmão, o Deus deu o livre-arbítrio para eles escolherem. É nesse conceito que vamos entrar agora, no segundo ponto, que é conceito e origem. O autor fala aqui pensamentos. O que é pensamentos? São processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Os nossos pensamentos vêm tudo construído desses fatores. E, a despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que ele se origina em fatores. Pelo menos 2 fatores aqui eles externos, eles mostram o fator internos. Que fator internos são esses? São fatores biológicos, psicológicos e espirituais. Como o irmão Diego falou aqui sobre essa parte, o ponto 1, sobre o fator que a afetou ali, é esse que vem agora. É o fator externo, ambiente, experiências do cotidiano. Por quê? Porque a serpente apareceu para eles e mostrou para Eva, não é bem assim que Deus falou. E eles acreditaram nela, preferiu acreditar na serpente do que acreditar em Deus, que quando disse que quando comeres, certamente morrereis. Então, o fator externo é ambientes, experiências do cotidiano. Pode também ser uma combinação desses 2 fatores, que a combinação entre o fator interno e o fator externo. Os 2 fatores podem levar as pessoas a pensamentos que não são do agrado de Deus. Qualquer que seja a origem dos pensamentos,
Olha só, isso é importante ressaltar. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você pode perguntar, mas como é que isso procede? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio entre escolher o bem e o mal, entre confiar na palavra de Deus ou confiar no fator em outra pessoa, no inimigo das nossas almas. Entre o sim e o não. Então a decisão é unicamente nossa. Ah, mas Deus poderia ter feito robôs? Sim, poderia ter feito nós sem o fator do livre-arbítrio e a gente fosse programado para obedecer a Deus, mas Deus não fez isso, porque no dia que ele fizesse isso, ele mataria o amor que nós temos que ter para com ele. Que essência, o amor é a essência principal da vida. Então, cabe ao homem escolher entre o bem e o mal. Então, não importa qual os dois fatores, o interno ou o externo, ou ambos, a escolha é do homem. Não é isso, Simone? Exatamente. E no terceiro ponto do primeiro tópico da nossa lição de hoje, nós vamos ver características dos pensamentos. Aqui o comentarista da lição, queridos, vai explorar que todo pensamento pode ter associado a ele características. Ele pode ser puro, pode ser impuro, ele pode ser um bom pensamento, um mau pensamento, pode ser até um pensamento neutro. Verdade. Né? Sem nenhum efeito. Né? Pode ser um pensamento que traga benefícios e um pensamento que cause malefícios. Mas um outro ponto importante desse ponto aqui da lição é que, apesar de ter características, no fim das contas, é nossa responsabilidade nutrir pensamentos bons. Como nós lemos no textuário da nossa lição, em que estamos estudando, nós vemos Paulo dizer: nisso pensai, tudo que é justo, verdadeiro, bom, puro. Então, existe uma necessidade de ativamente nós escolhermos de forma sábia e direcionada por Deus os nossos pensamentos. O Salmo 103, que é citado pelo comentarista da lição, nos lembra: não porei coisas más diante dos meus olhos. Isso é importante porque Jesus também reforça a realidade de que, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será abençoado, cheio de luz. No entanto, se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será cheio de trevas. Então, tudo isso aponta para a realidade de que a maldade não está no órgão dos olhos em si, mas na forma como nós processamos os nossos pensamentos. A ênfase de Jesus não está no órgão, queridos, mas na forma como nós processamos o pensamento. E dependendo de como façamos isso, se for um pensamento mau, ele certamente envenenará os nossos corações. E é disso que fala o apóstolo Paulo, Jesus, Davi, quando nós vemos a nossa responsabilidade de escolher com sabedoria como lidar com o nosso pensamento. Lembre-se sempre do título da nossa lição, nos nossos pensamentos, que está a arena de batalha dos cristãos. Amém. Com isso concluímos o nosso primeiro tópico da lição. Uma síntese desse primeiro tópico nos diz assim, que os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. O segundo tópico da lição tem como tema gestão dos pensamentos. Olha, o nome gestão é organizar, né? É fazer gestão, tratar, cuidar. Como cuidar também dá essa ideia. Primeiro ponto vai falar que o imperativo ético e espiritual. Imperativo ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referência a sentimentos ou emoção.
Os Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, podemos dizer que a epístola da alegria, né, felicidade. Ele diz assim, que possui, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Filipenses capítulo 4, o versículo 8, no qual está na nossa leitura bíblica em classe, né? Filipenses 4, 8, contudo, ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. A gente já leu esse texto, e ele vai tratar sobre esse texto agora na sequência. Nele, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Como a gente deve empregar a nossa mente, como a gente deve fazer gestão da nossa mente, cuidar dela, o que a gente deve procurar pensar. Paulo fala muito isso aos Filipenses. Ele usa o pronome indefinido, tudo. Ele abre uma ampla possibilidade de pensamento, desde que qualificado com os adjetivos de verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, que maravilha, de boa fama, virtuoso, ou digno de louvor, são expressões que Paulo usa para essa gestão do cuidado, do imperativo do ético da mente, cuidado da mente. Ele diz aqui, ó, e o uso do imperativo afirmativo, que é pensai. Se é bom, pense nele. Está de acordo com a palavra de Deus, indicando tratar-se de uma conduta ativa e não passiva, quer dizer, está ativa, está praticando dia após dia, amanhecer após amanhecer, ao dormir, a gente estar com nossos amigos, nossos colegas, no trabalho, em qualquer lugar, tem que ser ativo, dia após dia. E ele diz aqui, olha, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva, é assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos, quer dizer, indestrutivos, pensamento que destrói a mente. Não se deixar levar por outros pensamentos que não seja o pensamento das coisas que Deus manda a gente pensar. Então, é o imperativo ético e espiritual. Ético que é a questão na palavra de Deus. E espiritual é ligado ao espiritual de Deus, a sua palavra. Ele diz aqui, como temos gerido nossos pensamentos, como a gente está gerenciando, cuidando dos nossos pensamentos. Ele deixa essa indagação para nós agora. Exato. No segundo ponto aqui desse tópico, né, em que a gente está falando sobre gestão dos pensamentos, nós vamos ver acima da técnica. O comentarista da lição fala algo que nós todos percebemos, né? Existe uma profusão de técnicas na internet, de coaches do pensamento, É verdade, tem muito. Coaches da prosperidade, que sempre passam pela noção de que a nossa realidade é construída pelos pensamentos. E, em certa medida, nós vemos a Bíblia corroborar com parte dessa verdade. E com pensamento positivo, né? Como se a lei lá do Star Wars fosse positiva. Pensa positivo que vai mover as coisas, né? É uma coisa mais ou menos assim. Mas, por trás disso tudo, nós vemos o que as Escrituras falam. É verdade que o que nós falamos é importante. É verdade. E em Provérbios nós vemos o ensino de que vida e morte estão na nossa língua. Os nossos pensamentos, né, são realmente uma arena de batalhas. Agora, o que a Bíblia fala, para além dessas técnicas que nós vemos em profusão aí na internet, o que a Bíblia ensina é que os nossos pensamentos não devem estar nas coisas dessa terra, mas nas coisas que são de cima e eternas. Isso parece ser uma coisa simples, mas para quem é espiritual, vê aqui a revelação de uma verdade muito profunda. Quanto mais desligados das coisas desse mundo, menores as chances de depressão, porque o seu coração agora está no céu,
e nas promessas que Deus fez, é o que a Bíblia ensina. Então, quem crê entende que quando nós aprendemos a nos exercitar nesse ensino e que fugir dessa realidade não é uma fuga covarde, mas a Bíblia nos convida a fugir das coisas desse mundo para que nós experimentemos algo mais profundo e eterno, porque aquilo que se vê é passageiro, né? E o comentarista da lição ainda conclui citando Romanos 5, né? É a esperança que nós depositamos em Deus, fruto das nossas experiências e da nossa fé, que não traz confusão. Então, quer fugir da confusão, dos sentimentos ruins, dos pensamentos maus, coloque os pensamentos nas coisas que são de cima, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Essa é a técnica das Escrituras. Amém. Maravilha, não é isso? Vamos dar sequência aqui, né? O segundo ponto. Terceiro ponto, não é isso, Mandeiro? Terceiro ponto, recursos espirituais. Esses recursos espirituais que ele fala aqui são recursos capazes de sustentar a mente humana na vontade de Deus. Ele fala aqui que a leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Quer dizer, quanto mais você lê, mais você produz bons pensamentos, inspirados em verdades eternas, que a Bíblia tem essas verdades eternas. E essa disciplina ela traz profunda edificação e firmeza espiritual. Ela nos traz essa edificação e firmeza espiritual. Não tem como você se desviar da vontade de Deus se você alimenta a sua mente com pensamento, alimenta a sua mente com a leitura da palavra de Deus. Ela vai firmar você nos caminhos santos de Deus. Meditar e refletir, pensando na palavra de Deus é fundamental. Exige um emprego de vontade, decisão e querer. Se você não quer, se você não tem vontade, olha, peça a Deus o querer e a vontade, para Ele dar vontade e querer, para você buscar mais, leia a palavra do Senhor. Produz sentimentos elevados, como amor, alegria, paz, pelas verdades aprendidas na palavra do Senhor. Abundante sabedoria e correta direção. Tudo isso são práticas que você aprende, que você adquire lendo a palavra de Deus. Não tem como. Tem como fugir dessa realidade. Quanto mais você alimenta os seus pensamentos com a palavra de Deus, mais você vai se encher da vontade de Deus. Lá em Salmo 119, versículo 98, 99, 100, 101, 102, diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha só. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desvio os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Olha só. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste a procurar a palavra do Senhor, meditar todo dia, é uma ordem imperativa de Deus, para que a gente mantenha o nosso pensamento na palavra dele. E no quarto ponto nós vamos ver aqui o equilíbrio disso que temos falado. Nós vemos a necessidade da leitura das Escrituras, da meditação na palavra de Deus. Nós falamos sobre a técnica bíblica de colocar os nossos pensamentos nas coisas espirituais, porque essas sim são importantes e eternas. E lembrando que Jesus disse, né, em primeiro lugar, o reino de Deus e as
essas demais coisas das quais ele falava seriam acrescentadas, né? O comer, o vestir. Mas é importante que haja equilíbrio, porque os boletos precisam ser pagos, não é assim? Verdade. Então, no quarto ponto, nós vemos justamente essa realidade física que tem um impacto sobre nós. Nós não podemos ignorar, se formos responsáveis, a realidade de que problemas causam efeito. Não estamos falando aqui numa insensibilidade, numa irracionalidade diante dos problemas, mas na capacidade de olhar esses problemas sob a perspectiva eterna. Quando nós olhamos assim, que é assim que a Bíblia manda que façamos, nós vemos que os problemas se tornam menores, embora alguns sejam muito difíceis, especialmente quando envolve família, filhos, né? Familiares. Não é fácil, queridos, situações que desafiam a nossa fé e desafiam a nossa paz. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. E o que a Bíblia ensina é, mesmo nessa realidade, colocarmos os nossos pensamentos nas coisas que são de cima. E aí, para nos lembrar que o próprio Jesus lida com essas agruras da vida secular, da nossa vida nessa realidade física, nós vemos a citação de Marcos 6,31, quando ele se dirige aos seus discípulos e diz a eles: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Maravilha, né? Que coisa linda, o nosso Jesus reconhecendo as nossas limitações físicas. Apesar de parecer um versículo que pode ser facilmente, né, atropelado, se nós pararmos aqui para meditar no cuidado de Jesus com o bem-estar físico dos seus discípulos, nós vamos ver aqui um equilíbrio em que, sim, nós estamos sujeitos aos efeitos das dificuldades dessa vida, mas olhar para ele sob uma perspectiva eterna vai nos trazer descanso e paz, porque temos um Pai celestial que se importa conosco. Amém. Uma síntese desse segundo tópico nos diz assim: o cristão deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema a batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. Isso aqui é uma batalha terrível, viu? Dia após dia na nossa mente. Ele diz aqui o autor: não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual em que enfrentamos. Que realidade é essa? A mente é como uma arena de intensas batalhas. Quando essa mente não tem batalha, é porque o negócio está complicado. É porque não tem está faltando a ação de Deus na vida da pessoa. Porque a mente, quando começa a ter a batalha, é porque está lá acusando que tem coisa errada. Mas como está tudo bem, não se preocupa, tem coisa errada. É preciso dar um passo para Deus. Porque quando o mundo está, a Bíblia diz que jaz o maligno, a alma já está caminhando para o inferno já, passos largos. Então, tanto faz como tanto fez, não se preocupa mais se está certo, se está errado, estão tudo gostando, mas quando há esse conflito, porque existe ali uma mente, o Espírito conversando com Deus e conversando conosco, dizendo: olha, tem coisa errada, é preciso consertar. Ele diz aqui que como verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais, diz aqui, como Paulo escreveu, há uma lista travada nos lugares celestiais. Em Filipenses capítulo 6, versículo 12, ele fala muito bem sobre isso, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a luta que temos que travar.
Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração, ou guardar nossa mente, pois o que pensamos influencia nos nossos sentimentos e desejos e decisões. Isso é uma realidade tremenda. O que pensamos, ele influencia os nossos sentimentos, nossos desejos e nossas decisões. Quer para o bem, quer para o mal. Quer o que é certo, quer o que é errado. Há uma influência, sim. Ele diz aqui que na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele fala aqui, isso com referência a Provérbios, capítulo 4, versículo 32. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, correção, 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas na linguagem atual diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso é verdade. E uma das provas, a Bíblia relata muito bem sobre isso, Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fizeram ninhos em suas cabeças, tiveram fins trágicos. Então, muito cuidado com o que Satanás está colocando na sua mente. Não deixe fazer ninho nos seus pensamentos, não. Clame a Deus, busque a Deus, que Deus vai lhe ajudar a você ter bons pensamentos e andar na presença de Deus. Exatamente. E aí nós chegamos no último ponto da nossa lição de hoje, que é cuidados práticos. Aqui eu vejo que vale a pena, queridos, comentar. Nós, lá em casa, eu acho que faz mais de 10 anos que não assistimos mais o Fantástico. O que foi que nós percebemos? Nós voltávamos do culto e sentávamos no sofá para assistir o Fantástico. A Globo Lixo. A Globo Lixo. Desculpa a expressão, mas é assim. Mas, então, ao invés de meditar na palavra de Deus que acabávamos de receber, nós éramos envenenados com todo tipo de porcaria. Porque quando você coloca dentro de casa, né, notícias de violência, atentados, terrorismo, desgraça, nós vimos que aquilo estava trazendo para a gente tristeza, nenhum benefício. Verdade. Então, a palavra que a gente tinha acabado de receber no domingo à noite, como Jesus falou, a semente lançada, né, que os pássaros vinham e levavam, como Satanás, arrancando. Então, tome cuidado de forma prática com aquilo que você consome, queridos. Não pense que o que você consome é só o que você come. Você consome aquilo que assiste, e o pior, quem está consumindo não é o seu corpo físico, é a sua alma. Então, muito cuidado com o que você consome. Quando está diante das redes sociais, a sua alma está se alimentando daquilo. E o que ela tem comido? Desgraça, brigas, discussões, agressões gratuitas, ódio ou amor. Então, aqui o comentarista vai passar por alguns pontos que falam sobre questões práticas. Paulo foi prático. Ele disse: pensai nessas coisas. E ele fala isso, queridos, num contexto em que está ensinando cristãos a serem mais profundamente seguidores de Cristo. E aí os conselhos práticos passam por não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo. Isso é o que tem causado muitas doenças psicossomáticas. Verdade. Pensamentos ruins sobre si mesmo, a falta de perdão ao próximo e a si mesmo. E tudo isso são distorções. Purificar a mente dos maus pensamentos, aqui como segundo ponto. C, livrar-se da intoxicação, o excesso de informações. Será que você precisa mesmo saber da desgraça que aconteceu em um país lá na Europa? Será que você precisa consumir todos os dias o boletim da desgraça que acontece no mundo inteiro? Então, é preciso ser racional e intencional
nas coisas que nós estamos consumindo. Não só naquilo que alimenta o nosso corpo físico, mas aquilo que alimenta, queridos, o nosso espírito e a nossa alma. Como último ponto, o comentarista diz: construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Os chineses têm essa noção de que a paz de espírito é como um lago dentro de cada um de nós. É claro que é uma visão, né, secular, né, da sabedoria chinesa, mas que a Bíblia diz: analisem tudo, retenham o que é bom. Vou colocar só como analogia. Então, eles pensam na paz interior como um lago, e toda agressão, palavra mal colocada, é como uma pedra que joga nesse lago e perturba. Verdade. Né? E quando isso acontece, você não se enxerga mais, porque a água está perturbada. É preciso que a água volte ao seu estado de paz e tranquilidade para que você consiga se enxergar. Né? Então, essa é uma analogia da nossa paz interior. Essas pedras que agitam a água são essas fontes que não é a Bíblia, que não são as coisas espirituais, que Paulo pediu que pensássemos a respeito. Essas coisas perturbam a nossa paz espiritual e dificultam o nosso relacionamento com Deus e também prejudicam a nossa saúde física e emocional. Amém. O sinopse desse terceiro tópico nos diz assim, que a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, está sempre vigiando. Exige vigilância, pureza e ação prática. Para quê? Para preservar a saúde mental e espiritual. Chegamos na conclusão da lição, que maravilha, né? A conclusão nos diz assim que para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Tem que haver essa transformação de Deus na nossa vida, para que haja essa quietude, essa calma na nossa mente, para que a gente possa só pensar nas coisas de cima. Devemos deixar o Senhor fazer isso, essa renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Só essa sintonia com a vontade do Senhor é fundamental para que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. E o autor da lição aqui, ele nos aconselha, trazendo um texto lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha! Amém? Com isso concluímos essa aula. Eu espero que você tenha gostado da aula. Olha, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente. É importante demais o seu comentário e a sua curtida na aula. Que Deus os abençoe com muitas bênçãos dos céus.